E aí, voltamos novamente, mais uma vez, que a minha diretora aqui me deu sinal. É do tempo que ela controla, né? Então, estávamos falando sobre a criança já com o corpinho dela, já tem 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos. Qualquer pensamento que a mãe tenha, em relação a essa criança, principalmente em relação a doenças, a comportamento, a medo, a escola, aprendizado, concentração, vai direto para o subconsciente dela. Aliás, já acontecia isso antes, lá quando ela estava na gestação. Agora, mais ainda. Por exemplo, a mãe de repente fica pensando assim, ela ouviu de outra mãe. Ai meu Deus, estou com medo do meu filho não aprender direito na escola, não ir bem, contra essa doença que ela falou aí, ser autista, ai meu Deus do céu, meu filho sendo autista com problema. Não existe esse problema ainda com o filho. É a mãe que está pensando porque ouviu da colega falando do filho dela. É uma sugestão indireta. Você não pode aceitar uma sugestão indireta negativa. É por isso que eu falo que o evangélico está certo. Está amarrado. Amarra na hora. Para, não aceito. Inverto. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. E meu filho vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser legal. Deus vai estar com ele. Você tem que inverter na hora. Mas tem mãe que não inverte. Porque é mãe que já teve tanto problema na vida que não sabe nem inverter. Não sabe nem o que é a mente humana. O mundo está tudo embrulhado. Eu estou aqui como sendo mais um, tentando desembrulhar esse mundo aí, maluco aí. Tudo está aqui dentro de você. Então, quando você começa a ter medo do filho, ter problemas de saúde, ai meu filho vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Ai meu Deus, estou com medo, meu filho vai para a escola, ele vai... Não sei se ele vai aprender direito, ele vai causar problema, não sei, será... o filho da outra aconteceu isso, o filho da outra, terceira também. O filho da... Todas as mães, os filhos, todas as mães aconteceram isso. Mas não com o seu. Você é único. Só você, ele e Deus. Acabou, ponto final. Não, ele vai ser bem. Esquece. Vai ser bem, Deus vai estar com ele, tá livre, tá amarrado. Se quiser, faz o seguinte, ó. Imagine um cinto dourado em volta do seu filho, protegendo ele, setas pretas batendo e voltando. Pronto. Você está liberando. Está invertendo qualquer pensamento negativo em relação ao seu filho. Não é só seu filho, não. Isso pode ser usado para tudo na tua vida. Estou falando em relação ao filho, evitar que o problema aconteça no filho realmente. Porque, na verdade, o cordão dourado vai bater e voltar, mas também você vai imaginar você no centro dourado, uma linha dourada, não torce qualquer dourado, e setas pretas batendo e voltando. É o dourado e setas pretas batendo e voltando. E acabar, não fica muito tempo ali, não. Não vou ficar mais tempo, 10 minutos, vou ficar mais forte. Não. Essas coisas acontecem em segundos. E o mundo do pensamento vai ocupar a mente com outras coisas. Tem que ter a mente ocupada. Já é uma dica que eu estou te dando para evitar. Entendeu? Então, vamos supor que você não faça isso. Não tem esse conhecimento para fazer isso. E já está acontecendo. Você vai acabar descobrindo que seu filho tem doença. O médico disse que não tem cura. Aí você fica para baixo e tal. Estou dando um exemplo só. Exemplo. Ele começa a ficar triste, para baixo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho um filho com problema e tal. Aí você começa a entrar em depressão. Aquela depressão é em relação ao seu filho. Mas outros problemas que você tem também na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, com sua família, vão somatizar junto com aquela depressão, entendeu? E o tempo está passando, o seu filho está crescendo, a doença está se estendendo,
porque você só vai ver a doença mesmo concretamente mais tarde. Você está lutando contra o tempo, você não está aceitando as leis do Criador, você não procurou se autotrabalhar. E mais tarde você começa a sentir depressão, começa a ficar para baixo, começa a ficar triste. Aí a pessoa não liga para um dia fica triste, outro dia não, e tal, lá e cá, lá e cá. Tem dia que fica alegre, tem dia que não. E aquilo vai pegando você, chega uma hora que, puf, acontece alguma coisa ruim e você acaba ficando com depressão mesmo, de verdade, não quer sair de casa, quer se trancar, larga os filhos para lá, e o marido também, e começa a adquirir manias, programações diferentes, coisas diferentes, e sei lá o que vai acontecer. E aí? Aí você mesma, por não ter conhecimento da mente humana, você começa a criar uma depressão enorme, ao ponto até de se matar, suicidar, sei lá o que quer, sei lá. Pode não ser agora, pode ser depois, ou sei lá quando, ou ficar doente mental, ou mudar. Às vezes a depressão muda, fica doente mental. O que é doente mental? Você vai no hospício, você vai ver. Assim no hospício. E você vai ter uma ideia do que é. Você tem que deixar a sua mente bem à vontade, pensar bastante em Criador, pedir a Deus ajuda para receber informações, intuições, para entender a situação que está acontecendo, por quê. E não ficar acreditando que fizeram macumba, é olho gordo, olho grande, olho chinês, olho sei o quê, alguém com raiva de você, com ódio, sei lá o quê. Para que isso é pior. Para que isso não é verdade. E outra coisa importante que eu deixo bem claro nessa depressão, cuidado com o que as pessoas estão falando em relação a você. Os conselhos que elas estão dando, que tipo de conselhos, que tipo de coisas que elas estão falando, de repente, ao invés de melhorar, está piorando. Se encontrar essa pessoa que, fulana, tenta conversar com Deus, todo mundo tem um anjo da guarda, ele pode ajudar você, tenta fazer isso, tal. Não fica acreditando em ninguém que fala. Olha, uma coisa importante também, eu sempre falo isso, todo mundo que vai no médico, quando ele chega no médico, é Deus no céu e médico na terra. Tudo que o médico falar, ele está certo. E às vezes o médico não é um bom médico, é um mau médico. O médico não conhece a mente humana até agora, conhece assim, de falar, de ouvir. Tem alguns que conhecem sim, mas são pouquíssimos, conta nos dedos. Não conhece a profundidade do subconsciente, porque isso não foi estudado na faculdade. Entendeu? A lei do Joseph Murphy, que ele trouxe, não foi estudado na faculdade, não conhece. Então, às vezes, falar para você coisas que não deve. Mamãe, isso não tem cura não, tem jeito não, você vai ter que se acostumar com isso, e blá, 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 e tal. Aí, ao invés do médico animar você para ter uma mente sadia, a mente mudar o quadro e tal, mas eu não posso mudar, é a realidade. Você muda a realidade. Você é filho do Criador, você tem poder mental para mudar a realidade. E o médico está falando que não. Mas eu sou médico, daí? Você é médico porque você teve dinheiro, a sua família teve dinheiro, ou você estudou muito, se formou em médico, ótimo, tudo bem, faz o trabalho direitinho. Quando faz? Quando faz? Porque uma grande maioria aí está fazendo medicina errada. Até no crime. Vocês estão acompanhando aí, você sabe disso. Médico é um ser humano como outro qualquer. Bota o jaleco branco aqui, mas por dentro como é que está? Cheio de problema. E joga esses problemas para os seus clientes, os seus pacientes.
Então eu sempre falo que médico, quando entra na faculdade, pensa que é Deus. Quando sai da faculdade, tem certeza que é Deus. Ele pode tudo, até um limite. Respeito a medicina, concordo com os médicos, concordo com a medicina, mas tem um limite. Por mais que o médico queira fazer, ele tem o limite dele que ele não pode ultrapassar. Se ele ultrapassar, com certeza o CRM vai acusá-lo de curandeirismo, vai acusar aqueles não está agindo conforme médico, ele vai ter problemas pessoais, ele não quer isso. Tá certo, se eu fosse médico também, eu teria que fazer. Aliás, se eu fosse médico, não, se eu fosse médico, eu faria duas coisas escondidas. Deitaria, não sei. Vem na minha cabeça agora, não tem nada escrito que eu vou falar. Eu não gosto de falar nada escrito, eu gosto de falar sou eu. Mas é isso aí. Aí você cria um filho, esse filho cresce, começa a ter problema na escola ou não. Quando não é na escola, ele começa a ter problemas nas amizades, na sociedade, tem medo de falar em público, acaba conseguindo um trabalho para ele, primeiro trabalhozinho, tem medo de errar, vem o medo de errar, vem o medo de não, ainda mais quando sofre bullying também em faculdade, isso aí, outro problema seríssimo. Mas, Fausto, é normal isso, sofrer bullying na faculdade? Não, normal não. A criança atrai. A criança atrai aquele bullying naquele momento e acaba virando uma depressão futura para ele, em relação ao bullying. Só que atrás do bullying vem muito mais bullying do que você possa imaginar. Só mudou de nome. Então, a coisa não é tão simples assim. E mais tarde também conhece alguém, quer montar uma família, às vezes tem medo de se relacionar e dar errado, tem medo de atrair a pessoa errada e acaba atraindo, porque o medo atrai. Ele não tem consciência, não estudou a mente humana, não sabe que o medo atrai. Você, quando tem medo de alguma coisa, você acaba atraindo aquilo que você teme. Isso está até na Bíblia, em Jó. Jó 3,25. Tudo que temo me atrai, me sobrevém, coisa assim. Eu fiz teologia há muitos anos, mas não me lembro os momentos, mas tudo bem. Deus me orienta. Então, a pessoa que tem medo de ladrão atrai ladrão, a pessoa que tem medo de ficar doente acaba atraindo a doença, a pessoa que tem medo de perder o amor que tem acaba perdendo, a pessoa que tem medo de separar-se do amor acaba separando, a pessoa que tem medo de ficar doente, ter uma doença, ter um câncer, acaba tendo. A pessoa, eu vejo aqui no consultório, muita gente falando, meu avô teve um câncer, meu bisavô teve um câncer, meu avô também, meu pai também morreu de câncer, morreu daquilo, e eu também sinto que eu vou acabar morrendo de câncer. Pronto. E acaba se programando para morrer de câncer também. Mas isso aí os médicos falam que isso é hereditariedade, isso é normal. Normal, caramba, normal a mãe dele que estudou a mente humana. A partir do momento que você acredita em alguma coisa, aquilo acontece. O que tem a ver você com o seu avô, com o seu bisavô? Se todo mundo morreu de câncer, porque todo mundo mentalizou medo de morrer de câncer. E se de repente eu souber assim, não, meu pai morreu de câncer, tá, mas eu não. Eu vou viver muitos anos, tal, mudar, tal. E começar a ter aquele pensamento diferente, vai e volta, blá. Começa a ver. Aqui há 5 anos a gente se encontra, você me pergunta, e aí, rapaz, aquele medo de câncer que você tinha? Não tô nem aí. Eu quero mais que aconteça. Pô, acabou, brincou. Você brincou com a vida. Tirou onda. Não existe doença hereditária. Ou melhor, existe quando a pessoa acredita. Se você acredita e um acredita atrás do outro, ela passa a existir.
Mas qualquer coisa que você acredita, mesmo que não seja hereditária, vai acontecer também. O subconsciente não quer saber se é um pensamento hereditário, um medo hereditário, ou uma coisa comum, normal. Ele quer saber que você, quando tem medo de alguma coisa, você quer que aquela coisa aconteça. Se é câncer, se é doença, se é roubo, se é morte, se é separação ou não importa. O importante é acontecer o medo que você tem. Ou não? Será que estou errado? Você pode me contestar? Quem é que vai me contestar? Te contesto pelos fatos. É lógico. O mundo está perdido, o mundo está pensando errado. Fatos não vão faltar. E as mudanças, os milagres e as coisas que as pessoas conseguem vencer na vida, também você não acredita não? Não leva em consideração não? Ainda nós vamos ter um mundo muito melhor. Nosso mundo está melhorando. Se você pensar bem, lembrar do Homem das Cavernas e agora, você vai ver que muita coisa mudou. O cabeludo mesmo falou, vocês farão muito mais do que eu fiz. O cabeludo não fez o foguete que vai à lua. O cabeludo não fez submarino. O cabeludo, sabe quem é o cabeludo, né? Meu amigo. O cabeludo ali não fez essas naves aí maravilhosas. O cabeludo não fez essa ciência abrindo e descobrindo coisas incríveis, até no próprio universo. E daqui para frente você acha o quê? Que vai acontecer o quê? Você está pensando que você vai viver nesse mundinho aqui para sempre? Lógico, um dia você vai morrer, você não vai ver. Mas outros estarão aqui, vão ver. E se você voltar para cá também, você irá o quê? E você vai ver. Você vai ver. Não vai ter mais ônibus, vai ter carro, não vai ter nada, tudo vai ser viagem espacial, disco voador, nave-banho e tal. Já está acontecendo. Ora bolas. Mas vamos lá, a depressão. A depressão acaba deixando a pessoa para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, cada vez mais para baixo, dependendo do problema. Então vamos lá e até o próximo bloco. Fica aí.